Nesse plantão de hoje, nós vamos resolver as questões da unidade 2 da nossa apostila, que fala sobre nutrição e digestão. Então, vamos lá. A primeira questão fala que uma dieta de emagrecimento atribui a cada alimento um certo número de pontos, que equivale ao valor calórico do alimento ao ser ingerido. Assim, por exemplo, as condições abaixo somam cada uma 85 pontos. Bom, para a gente resolver essa questão, a melhor forma foi transformar essas combinações que ele traz aqui, né, da dieta, em equações, né? E cada porção e alimento que ele traz, eu converti numa incógnita, né, dentro dessa equação. Então, um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Uma colher de arroz seria o X. Uma colher de azeite seria o Y. Uma fatia de queijo branco, Z. E um bife, né, um bife magro, seria W, né? Bom, jogando isso numa equação, fica assim. Então, 4 colheres de arroz seriam 4x. 2 colheres de azeite seriam 2y, né? Então, eu fui modificando aqui, né? Pelas letras que eu escolhi, né? E todas as equações, né? No final, a soma é igual a 85, certo? Então, eu fiz isso para todas as combinações do exemplo aqui dessa questão, né? Bom, quando a gente coloca aqui em muitas equações, a gente vê que a combinação 1 e a combinação 2, elas são muito parecidas. Então, quando a gente faz, né, a resolução dessa equação, a gente vê que y é igual a z, né? E fazendo a resolução, né, aqui são continhas matemáticas, né, resolução dessas equações, no final, a gente descobre que V, que seria aqui uma fatia de queijo branco, é igual a 15, X é igual a 10, Y é igual a 15 e W é igual a 45. Então, vocês vão resolver aqui essas equações, né? De forma que, resolvendo, né, as contas matemáticas, e no final a gente tem esses valores, né? Para cada alimento, né, que ele traz aqui nessas combinações, certo? Bom, além disso, ele traz uma tabela mostrando a massa do alimento, né, em grama, a porcentagem de unidade mais os macronutrientes minoritários, mais os micronutrientes e a porcentagem de macronutrientes majoritários, né? Aqui no caso do arroz, né? Então, seria 75% de micronutrientes e 25% de macronutrientes. No azeite, é 100% de macronutrientes, né? Aqui seriam os lipídios. No bife, aqui é 40% de macronutrientes, né? Proteínas. O que são esses macronutrientes? Aqui no arroz seria 25%, né? De carboidratos.
com base nas informações fornecidas e na composição nutricional dos alimentos, considere as seguintes afirmações. A pontuação de um bife de 100 gramas é 45? Bom, a gente viu que a massa aqui que ele traz, o bife, é de 100 gramas. Quando a gente calculou lá... Quando a gente faz a resolução das equações, né, dessas combinações, a gente viu que W, né, que a gente sugeriu que seria um bife, ele equivale a 45. Então, essa afirmação é correta? Sim, é correta. Né? Vamos marcar aqui que sim. Ok? Bom, o macronutriente presente em maior quantidade no arroz é o carboidrato? Aqui, a maior quantidade do macronutriente no arroz é o carboidrato? Sim. Então, essa também é correta. Para uma mesma massa de lipídios de origem vegetal e de carboidratos, a razão é número de pontos do lipídios sobre número de pontos do carboidrato. E a soma seria igual a 1,5. É correto isso? Então, quando a gente pega uma colher de arroz, que é igual a 15 pontos, né, que a gente viu aqui, que y equivale a 15 pontos, e que uma colher de arroz equivale a 10 pontos, isso porque a gente está falando de uma massa de 5 gramas. Porque aqui, quando a gente pega o número de carboidratos, né, dentro de uma massa de 20 gramas, a gente vê que 25%, dentro dessa massa de 20 gramas, 25% é carboidrato. E isso equivale a 5 gramas, né? Então, 0,25 vezes 20 é igual a 5 gramas. Então, o mesmo número, né, o número de lipídios sobre o número de pontos de carboidrato é igual a 1,5. Então, se a gente substitui aqui, então 15 dividido por 10 é igual a 1,5. Então, essa afirmação também é correta, certo? Bom, então é correto, o que é correto afirmar? Então, apenas a 1? Não. Então, todas estão corretas. Então, aqui, a questão número 1, a resposta é a letra E. Resposta aqui da número 1 é a letra E. Então, todas as afirmativas estão corretas, né? Todas as alternativas aqui estão corretas. Vamos para a questão número 2. Então, o que é importante a gente entender aqui na questão número 2? Então, ele mostra a atividade de duas enzimas, né? A pepsina e a tripsina, né? Olhando aqui no gráfico, mesmo que a gente não soubesse em qual pH essas enzimas elas ocorre a ação dessas enzimas, né? Olhando aqui o gráfico traz para gente, né? Mostrando que a pepsina ela atua no pH de 2, né? Um pH ácido. E a tripsina ela acaba agindo no pH 8, né? Olhando para o sistema digestório, né? Onde se encontra um pH ácido, né? Então, a pepsina, ela é produzida e ela atua, né? Na degradação na quebra de proteínas
no estômago, né, no pH ácido, enquanto que a tripsina, né, ela é uma enzima produzida no pâncreas, mas ela é secretada lá no intestino, né, lá no duodeno, e ela também atua sobre a quebra de proteínas, num pH 8, né, como mostra aqui no gráfico. Para identificar se o gráfico rotulado enzima contém pepsina ou tripsina, foi planejado um experimento com 4 tubos. 2 tubos testes e 2 tubos controles. Então, complete o quadro abaixo, indicando como deve ser montado cada um dos 4 grupos de ensaio, dos 4 tubos de ensaio, e indicando as condições, né? Que deve conter enzima ou água, um tipo de substrato, que é proteína, amido ou gordura, e o valor do pH. Bom, primeiro, a adição de enzima, né? A água seria o nosso controle, né? E o tipo de substrato. Aqui a gente vai colocar somente proteína, porque como a gente sabe, a pepsina e a tripsina, elas atuam no substrato de proteína, né? Então a gente descartaria esses outros nutrientes. E o valor de pH, né? E o valor de pH, se a gente olhando aqui no gráfico, a gente consegue descrever lá na nossa tabelinha, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, como ficaria, né? Então, no tubo 1, eu sugeri, né, eu coloquei que teria minha enzima, né, a proteína e o valor de pH 2. No tubo 2, teria água, proteína e no pH 2. No tubo 3, teria enzima, proteína e o pH 8. No tubo 4, água, proteína e pH 8, né? Então, conforme descreve aqui no enunciado da nossa questão, né? Que era para montar um experimento com esses 4 tubos. Bom, na letra B, qual é o resultado esperado em cada tubo de ensaio? Caso o frasco contenha apenas pepsina. Bom, se contém apenas pepsina, a pepsina ela age no pH número 2. Então, no tubo 3 e 4, a gente não vai encontrar nenhuma digestão, né? Porque a pepsina ela vai agir no pH 2. No tubo 2, aqui também não vai acontecer nenhuma digestão, por conta que aqui é um tubo controle, onde tem o substrato, mas não tem uma enzima, né? Então, aqui, né, a proteína não tem como ela ser degradada, digerida, né? Essa proteína não vai ter como ela não vai ser degradada, né? Porque ela não tem aqui a enzima, né? Apesar dela estar no pH número 2. Então, no tubo 1, vai haver digestão das proteínas, pois o pH 2 é ideal para a ação da pepsina. No tubo 2 e o 4, né, como eu falei para vocês, seriam tubos controles, né? Seriam todos controles para a nossa reação. Então, todos os experimentos, eles precisam desses grupos controles, né? Seria um grupo para comparar, né, com o seu grupo de interesse, com o seu tubo, né, onde você colocou a sua enzima. Então, aqui não vai ocorrer a digestão por não ter enzima. E no tubo 3 também não vai ter a digestão, porque no enunciado ele está falando se tiver apenas pepsina, né?
Então, não vai ocorrer digestão, pois aqui o pH o pH é 8. E esse pH não é ideal para a ação dessa enzima, né? No caso da pepsina. A letra C. Em que órgão do sistema digestório humano atuam a pepsina e a tripsina? Né? Eu já falei lá no começo. Então, a pepsina ela atua no estômago e a tripsina, que ela é produzida lá no pâncreas, no entanto, ela atua no intestino delgado, né? Certo? Bom, questão número 3. A figura abaixo mostra órgãos do sistema digestório. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, mostrando, indicando, né, quem são esses órgãos aqui, né, a setinha, indicando, né. Então, aqui a letra A seria a língua, a letra F é a faringe, B o fígado, G o esôfago, C a vesícula biliar, né? Aqui, aqui a gente tem o fígado, né? E aqui tem a vesícula biliar acoplada aqui ao fígado, o pâncreas, o estômago, o intestino delgado, que se liga aqui no estômago, e em seguida o intestino grosso, né? E, por fim, o reto. Bom, identifique com letras correspondente nomeando o órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio, além de várias enzimas digestivas. Que órgão que é esse? É o pâncreas, né? O principal órgão responsável pela absorção de nutrientes. A absorção ocorre no intestino delgado. O órgão que se inicia a digestão de proteínas, né? Então, a digestão de amido começa na boca e a digestão de proteínas começa no estômago, né? Pela pepsina, principalmente. O órgão que produz substâncias que auxiliam a digestão de gorduras, mas não produz enzimas. Que órgão que é esse? É o fígado, né? Ele vai produzir a bile, que será armazenada na vesícula biliar, e depois ela vai ser secretada lá no intestino delgado, né? Então, quem produz é o fígado, certo? Questão número 4. O consumo de fibras alimentares, sobretudo as fibras solúveis, diminui os níveis de colesterol plasmático. Elas ligam-se aos sais biliares, aumentando a sua excreção. Os sais biliares perdidos nas fezes são repostos a partir de colesterol, o que diminui o teor de colesterol circulante. Além disso, a fermentação das fibras pelas bactérias intestinais produz ácidos graxos de cadeias curtas que parecem inibir a síntese de colesterol no fígado. Bom, alternativa A. Porque pode ser benéfico o consumo de alimento que contribua para a redução de colesterol circulante. Além da ingestão de fibras, de que outra maneira podemos reduzir o colesterol circulante? Então, por que é benéfico, né, o consumo desses alimentos, né, ricos em fibras? Né? O próprio enunciado, ele diz que ele diminui os níveis de colesterol plasmático. Então, diminuindo os níveis de colesterol plasmático, vai impedir que esse colesterol ele se deposite, né, nos vasos, né, porque podem, se ocorre esse acúmulo, pode causar a aterosclerose, né, e problemas cardíacos,
E essas fibras, elas impedem que esse colesterol se acumule, né, na parede desses vasos e assim causando problemas, né, de saúde. E qual de que outra maneira o colesterol pode ser reduzido, né? O colesterol circulante pode se reduzir. Então, além de alimentos ricos em fibras, né, de alimentos saudáveis, a atividade, né, a prática de atividade física, muitos estudos têm mostrado que ela contribui, né, para o aumento das lipoproteínas de alta densidade, né, que foram consideradas proteínas, o colesterol bom, né, onde ele capta todo esse colesterol ali da circulação e leva lá para o fígado para ser degradado, né, e diminuindo o colesterol de baixa densidade, que é o colesterol ali proteína que acaba contribuindo, né, para a aterosclerose. Então, a prática de exercício, ela acaba contribuindo para a redução do colesterol circulante. Alternativa B. Qual é a função da bile na digestão de alimentos? Então, a bile, apesar dela não ter enzimas, né, ela contribui para a emulsificação das gorduras, né, e facilitam a sua digestão, né? Então, esse é o benefício da, da bile, certo? Questão número 5. O sanduíche que João comeu foi feito com 2 fatias de pão, bife, alface, tomate e bacon. Sobre a digestão desse sanduíche, pode-se afirmar que, dentre as alternativas, né, a alternativa A é que é a correta, onde ela fala que os carboidratos do pão começam a ser digeridos na boca e sua digestão ela vai continuar no intestino. Então, lembrando lá que o amido, né, que constitui lá que é do grupo dos carboidratos, ele começa a ser degradado pelas enzimas presentes na saliva, nas enzimas na saliva, né? E depois ela continua sendo degradada lá no intestino, ok? Alternativa 6. Ao longo da evolução, as variações e adaptações do dente dos mamíferos são numerosas e surpreendentes. A conformação dos dentes sugere um cardápio possível das espécies, sendo correto afirmar que, então, durante a evolução, né, os animais, eles adaptaram a sua dentição, né, de acordo com o tipo de alimento que ele se alimenta, né? Então, aqui no caso, os mamíferos são seres heterodontes, né, onde apresentam dentes específicos para aquele tipo, né, de alimento, né, no caso canino, para rasgar, cortar o alimento, né, os molares para triturar, né. Então, cada espécie foi se adaptando de acordo com aquele tipo de alimento, né. Então, aqui o desenho o desenho lá, né, ele sugere, né, que seja um animal com hábitos alimentares carnívoros. Por quê? Eles apresentam, né,
caninos bem desenvolvidos e incisivos, né? Os incisivos e os molares também estreitos, né? Aqui, ó, como mostra a figura A. A B, né? A gente, sugere que seja uma espécie de hábitos alimentares herbívoro. Por quê? Eles apresentam molares chatos, né? Um diastema, né? Que é característico desses animais. E é um espaço entre o canino e os molares e incisivos bem desenvolvidos, né? Como mostra aqui. Então, ó, um canino pouquíssimo desenvolvido, bem pequeno, diferente aqui dos, dos carnívoros, né? Onde o canino é bem desenvolvido e os incisivos aqui são bem estreitos, né? Pontiagudos, né? Dá a impressão que o alimento vai ser rasgado mesmo, né? E aqui eles são mais são desenvolvidos, mas não são estreitos como aqui os caninos, onde a principal fonte de alimento é rasgar, né, o alimento, né, no caso usando os caninos. Então, dentre as alternativas aqui, né, a letra B, né, fala aqui, os incisivos, caninos e molares estreitos têm formas diferentes que podem cortar ou descartar os alimentos, que seriam aqui a da letra A, né? O crânio apresentado na figura A acima sugere que se trata de um carnívoro. Então, é o que a gente, é o que eu disse para vocês, né? Então, aqui o animal, a espécie da letra A, ela indica que seja um animal carnívoro, né? Por conta disso, por ter molares estreitos e caninos bem desenvolvidos, incisivos e molares bem estreitos, né? A questão número 7. A vaca é um ruminante, cujo estômago tem compartimentos onde ocorre o processo de digestão da celulose. Esse processo é auxiliado por micro-organismos, né? Então, diferente do humano, né? A vaca, ela possui nos seus compartimentos, né, micro-organismos que auxiliam na digestão dessa celulose, porque por serem indivíduos herbívoros, né, a sua fonte de alimentos são alimentos ricos, né, em celulose, né, por conta da parede das células vegetais, né? Na alternativa A, que tipo de relação biológica existe entre a vaca e os outros seres vivos? Né? No caso, os seres vivos lá presentes, né, nos compartimentos, nos estômagos, né, nos compartimentos desses ruminantes. Então, é uma relação que há mutualismo, né? Onde é uma relação entre os indivíduos de espécies diferentes, né? Que seria entre o animal e os micro-organismos, em que ambos eles são beneficiados pela essa interação, né? Então, a vaca ela é beneficiada pela digestão dessa celulose, assim como esses micro-organismos, eles são beneficiados no estômago desses animais, né?
Alternativa B. Que nutrientes do mesmo grupo da celulose os humanos conseguem digerir? Então, qual grupo a celulose faz parte? Então, a gente tem que, para responder essa questão, a gente tem que saber, né, em que grupo que a celulose está presente, né? Então, a celulose ela faz parte do grupo dos carboidratos polissacarídeos, né? Que são os carboidratos mais complexos, né? De cadeias grandes, né? Enormes. E os humanos, eles não conseguem digerir a celulose. No entanto, eles conseguem digerir o amido e o glicogênio, que fazem parte desse grupo de carboidratos. Ok? Questão número 8. Os acidentes em que as pessoas são queimadas por quinidários ocorrem com frequência no litoral brasileiro. Esses animais possuem quinoblastos ou quinidócitos, células que produzem uma substância tóxica, que é composta por várias enzimas e fica armazenado nas organelas chamadas nematocistos, tá? Os quinidários utilizam essas substâncias tóxicas para sua defesa e a captura de presas. Alternativa A. Em que organelas dos quinoblastos ocorre a síntese das enzimas componentes das substâncias tóxicas? Então, quais são essas organelas? Então, as enzimas, elas são produzidas, né? As enzimas, primeiro a gente tem que saber o que são as enzimas. Então, as enzimas, elas são proteínas, né? Vocês lembram lá que as enzimas, elas são proteínas que se ligam lá ao seu substrato e que, vocês lembram que eu falei que sim, dependendo da temperatura e da mudança de pH, né? Quando a mudança de pH não tem a ação dessa proteína e quando há mudanças de temperatura, né? Quando a temperatura é muito alta, ocorre a degradação, né? A desnaturação dessa proteína, então a enzima é uma proteína, né? E qual organela, né, nas células, elas são responsáveis pela produção dessas proteínas, né? Mesmo que a gente não soubesse onde são produzidas essas substâncias tóxicas nos quinidários, a gente sabe que as enzimas, elas são proteínas, e se elas são proteínas, elas são sintetizadas pelos ribossomos, né? Que são aderidos no retículo endoplasmático rugoso, né? Então, teria uma pegadinha aqui, né? Mesmo que você não soubesse, né, onde são produzidas essas substâncias tóxicas, a gente sabe que a enzima é uma proteína e, lembrando lá da biologia celular, as proteínas, elas são sintetizadas nos ribossomos, né, pelos ribossomos. Questão C. Após a captura da presa pelos quinidários, como ocorre a sua digestão e a distribuição de nutrientes para as células do corpo? Então, a gente precisa saber, né, lembrando que os quinidários, eles apresentam um sistema digestório incompleto, né? Lembrando que eles apresentam uma única cavidade, né? Cavidade onde ocorre a entrada e a saída, né? Da água com todos os nutrientes lá. E a primeira parte da digestão, ela é extracelular, ocorrendo lá na cavidade que se chama gastrovascular,
né? Por atividades de enzimas que são liberadas, né, pelas células e posteriormente partículas menores que foram que foram sintetizadas lá por essas enzimas, elas serão fagocitadas, que foram digeridas, né, por essas enzimas, elas são fagocitadas para o interior da célula, né, e lá no lisossomo, né, pelas enzimas lisossomais, lisossômicas, vai ocorrer a digestão intracelular, né, e a distribuição desse alimento se faz por difusão, né, porque essas espécies, elas possuem um sistema digestório incompleto, certo? Questão número 9. Na história evolutiva dos metazoários, né, que constitui o chamado lá o reino animália, o processo digestivo, né? Então, aqui vai falar da história evolutiva, desse processo evolutivo nos animais, né? Então, vocês precisam saber, né, onde se inicia, né, um sistema digestório completo, né? Como eu falei para vocês, os quinidários, eles possuem um sistema digestório incompleto, assim como os plateumintos, né? E a partir dos nemateumintos, né, que são lá a outra classe de verme, é onde começa a ser um sistema mais completo, né? Completa de digestão, né? Então, na história evolutiva, né, dos metazoários, começa pelos selenterados, né, que apresentam cavidade gastrovascular, né, onde a digestão ela é intra e extravascular, no caso lá dos quinidários, né? E em seguida temos os neumatomintos, né? Onde ocorre uma digestão apenas extracelular, que vai ser um sistema digestório mais completo, né? Dentre as alternativas, né, então vamos lá. É intracelular, com hidrólise enzimática de moléculas de grandes tamanhos a partir dos equinodermos? Não, lembrando que os equinodermos são lá as estrelas, né? Extracelular, já nos poríferos, passando a completamente intracelular a partir dos artrópodes? Não, como eu falei para vocês, nos poríferos, que são as esponjas, né, ainda é uma digestão intracelular, né, e os artrópodes já seria um sistema mais complexo, seria uma digestão extracelular. É completamente extracelular nos vertebrados, o que distingue dos demais grupos de animais? Não, não só nos vertebrados, né? E o que distingue não é o sistema digestório extravascular, né? E a letra D, que seria a alternativa correta, né? Que passa de completamente intracelular a completamente extracelular a partir dos nemateumintos, né? Como eu havia falado para vocês. Então, é a partir deles que começa uma digestão extracelular, né? Para um sistema digestório mais completo. Questão número 10. Determinado produto, ainda em análise pelo órgão de saúde,
promete emagrecimento acelerado e o metabolismo das gorduras acumuladas no organismo. Pode-se dizer que esse produto acelera, né? Então, aqui, primeiro a gente precisa entender o que é endotérmico e exotérmico, certo? Então, endotermia é quando o fornecimento de energia desloca o equilíbrio para a formação do produto. Então, o que quer dizer? Então, esse produto ele vai absorver o calor do meio, né? Então, isso é endotérmico. E exotérmico, que vai envolver a liberação de energia para o meio. Então, aqui, se o produto ele promete um emagrecimento, né, que seria a perda, o metabolismo dessa gordura, né, que está no meio interno, né, no caso, né, pode-se dizer que seria um tipo de um processo metabólico exotérmico. Então, a gente já exclui, né, a alternativa A e a alternativa D, né? E a alternativa C aqui. Aí a gente fica com a alternativa B e E, né? Como aqui está falando. E a gente precisa entender o que é o anabolismo e o catabolismo. Então, aqui vai diferenciar aqui as duas alternativas. Então, o anabolismo, né, que aqui da alternativa B, ele se refere a um processo de construção de moléculas, né? Então, aqui, ele vai construir, né, a moléculas. E já o catabolismo, ele vai o quê? Ele vai quebrar, né? É ele que vai fornecer energia para o organismo. Aqui o anabolismo, ele vai consumir, né, energia. Então, a gente está falando de perda, de quebra de gordura, né, de eliminação do metabolismo, a gente está falando de catabolismo, né? Então, lembrando que o anabolismo seria um processo de construção, né, de moléculas. E ele acaba consumindo energia para que ocorra isso. Só que a gente está falando de um metabolismo, né, das gorduras e num processo de emagrecimento. Então, a gente está falando de um processo de quebra, de degradação, de metabolizar, né, aquela molécula. Então, aqui a alternativa correta seria a alternativa E, ok? Questão número 11. No intestino humano, cada uma das velocidades da superfície interna do intestino delgado tem uma arteríola, uma vênula e uma rede de capilares sanguíneos. Após uma refeição, as maiores concentrações de oxigênio, glicose e aminoácidos no sangue são encontradas nas... Então, aqui, lembrando que as arteríolas, né, é onde encontra maior concentração de oxigênio, porque elas acabam de vir lá do pulmão e levam o oxigênio, né, no caso lá para as microvelocidades intestinais. Então, o oxigênio aqui, ele encontra maior quantidade nas arteríolas. Então, a gente já descarta a alternativa A, B, né, onde falam que são as vênulas. Bom, as vênulas, elas vão trazer os nutrientes do intestino, né, no caso a glicose e o aminoácido, para o resto do corpo. Então, aqui a gente tinha descartado, né, letra A e letra B. Então, a gente vai descartar também a letra C e a letra D, porque quem leva, né, esses nutrientes do intestino para o restante do corpo são as vênulas, né? Tanto a glicose quanto o aminoácido, que são absorvidas lá, né, no intestino, né, pelas microvelocidades.
Então, a alternativa correta é a letra E, porque as alderíolas, elas levam o oxigênio para o intestino e as vênulas, elas trazem, né, os nutrientes e o CO2 lá do intestino para o restante do corpo, né? Restante do organismo, ok? Questão número 11. 11 não, né? 12, desculpa. 3 consumidores, A, B e C, compraram cada um deles uma bebida em embalagem longa-vida, adequada às suas respectivas dietas. As tabelas abaixo apresentam informações nutricionais sobre cada uma dessas 3 bebidas. Então, lembrando aqui a tabela, ela sempre vai trazer lá o valor energético e a composição dos nutrientes, né, que aquele produto traz, né? Bom, então aqui embaixo, vamos lá primeiro no enunciado, né? Então, sabendo que o consumidor A é intolerante à lactose, o B é um consumidor diabético, né? E o C tinha alto teor de colesterol, eles compraram suco de néctar de pêssego, bebida pura de soja e iogurte integral natural. Então, primeiro a gente precisa entender, precisa classificar cada tabela de acordo com o produto, né? Então, a tabela número 1, ela traz alto teor de carboidrato, né, 21,3, e alto teor de sódio, né? E não traz proteínas, fibras alimentares. Então, é característico, né, das opções que traz o enunciado, que essa tabela se refere a um produto que seja o néctar de pêssego, né? O suco néctar de pêssego. A tabela 2, né? Quando a gente vê aqui, ela apresenta alto teor de cálcio, né? Tá vendo aqui? E apresenta colesterol, né? Então, é típico de um iogurte integral natural, né? Então, por quê? Porque o cálcio, né, que contém lá nos alimentos derivados de leite e o colesterol, né, que também esses produtos contêm, né, grande concentração. E a tabela 3, né, então ela apresenta baixos concentrações de carboidratos, apresenta fibra alimentar, não apresenta lactose, então não é um alimento derivado do leite, não apresenta colesterol e apresenta uma quantidade significativa de sódio. Então, dentre as opções, a gente sugere que a tabela 3 seja referente à bebida pura de soja. Bom, então, sabendo disso, né, cada consumidor comprou um tipo de alimento, né, uma dessas tabelas aqui, né, que se refere ao anunciado. Então, diante disso, né, que ele traz aqui, a tabela número 1, né, que tem lá alto teor de carboidrato e certa quantidade de sódio, né, ela pode ser, né, ela pode ser consumida, né, pelo consumidor A e C, né? Então, porque lá não tem lactose, né? E também não tem
níveis de colesterol, não tem colesterol presente no produto, né? No entanto, o consumidor B, né, que é diabético, ele deve evitar o consumo da tabela A, né? Porque tem uma grande quantidade de carboidratos. E carboidratos, né, são açúcares, né? E diabéticos devem evitar, né, esses tipos de alimento. A tabela B, como a gente viu, apresenta uma quantidade de cálcio, né? Ela não pode, né? Que no caso a gente sugeriu que seja o iogurte natural, né? Ela é um alimento que não deve ser consumido pelo consumidor que é tolerante à lactose, que é o consumidor A, né? Então ele não deve consumir esse alimento. E também o consumidor C, né? Porque ele tem altos níveis de colesterol. Então, o consumidor C, ele não pode consumir o alimento também, o alimento da tabela B, por conta dos altos níveis de colesterol. E a tabela 3, né, que não apresenta cálcio, também baixas quantidades de carboidratos, né, elas sugerem uma quantidade razoável de fibra alimentar, sugere que seja bebida de soja, né? E essa bebida de soja, ela pode ser consumida aqui pelos 3 consumidores, né? Porque além da baixa de quantidade de carboidratos, não possui colesterol, né? E nem lactose. Então, de acordo com as alternativas aqui, né? Assinale qual associa corretamente a bebida comprada com a respectiva tabela e o consumidor que adquiriu. Então, aqui, o suco de néctar, que é o que a gente sugeriu, que seria a tabela A para o consumidor, que seria a tabela 1 para o consumidor A, né? Então, não poderia ser a questão B, porque a gente sugeriu que a tabela B seria o iogurte natural e o consumidor C, ele não poderia consumir por conta dos altos níveis de colesterol, né? A C também não seria o iogurte natural por conta que não possui na sua tabela a quantidade de cálcio, né? Não tem cálcio lá na tabela dos nutrientes, sendo que é um alimento rico, né? Por ser derivado de leite, do leite, né? E também no caso consumidor B, ele não iria consumi-lo, né? A letra D seria uma bebida de pura soja na tabela 2, também não. E também o suco de néctar na tabela 3 para o consumidor B. Então, a alternativa correta mesmo seria a alternativa A. Questão número 13. O fígado humano é uma glândula que participa de processos de digestão e absorção de nutrientes. Então, eu coloquei um xizinho aqui, né, na questão que traz informações erradas, né? Então, aqui, ele produz diversas enzimas hidrolíticas que atuam na digestão de carboidratos? Não. Produz secreção rica em enzimas que digerem gordura? Não. Produz insulina e o glucagon responsáveis pelos níveis de glicose no sangue? Então, quem faz isso é o pâncreas, né? A letra D, né, que seria a alternativa correta. Produz secreção rica em sais que facilita a digestão e absorção de gorduras? Então, sim,
né? Ele não produz enzima, no entanto, ele possui uma substância rica, né, em sais que vai auxiliar na absorção dessa gordura, né? Na absorção e digestão, que é um suco liberado lá no intestino. E absorve, secreta nitrogenados, então aqui tá errado, porque não é absorver, né? Seria não absorver, e sim ai, fugiu a palavra. Excretar, né? Essas excretas nitrogenadas, né? Formadas do sangue. Então, não absorver, sim secretar, certo? Questão número 11. Enzimas digestivas produzidas no estômago e nos pâncreas foram isoladas dos respectivos sucos e usadas no preparo de um experimento, conforme mostra o quadro abaixo, né? Então, eu risquei aqui para vocês, né? Só para a gente mostrar. No estômago, sim, ocorre a digestão de proteínas, né? No suco no suco estomacal, né? E aqui, dessa composição desse tubo aqui, o que ele iria digerir seria a clara de ovo, né? Que seria aqui rica em proteína. No tubo 2, né, o pH já não favorece. Então, esse pH não favorece a ação da enzima no estômago para a digestão da proteína. O tubo 3 também não favorece o pH 2, seria um pH ácido, sendo que o pH, né, do extrato pancreático seria um pH mais neutro, pH 8, né, como a gente viu na questão lá em cima, né, então também não iria digerir nada aqui. E o tubo 4, né, que seria, que traz aqui um extrato enzimático do pâncreas, né, ele atua sim num pH 8, né? E esse extrato, ele vai promover, né, a digestão de proteínas, que vai gerar oligopeptídeos, né, de proteínas, digerir amido, né, devido à amilase pancreática, né, e vai liberar disacarídeos, né, então ele vai liberar disacarídeos. Então aqui, a digestão de clara vai liberar peptídeos. A digestão de amido vai liberar disacarídeos. E aqui os lipídios, né, devido à lipase pancreática, ela vai liberar ácidos graxos e colesterol, né? Então, esses 4 tipos de nutrientes, eles devem estar no tubo 4, né? Então, com a digestão no pH correto, que seria aqui um pH 8, e o extrato enzimático pancreático, que contém enzimas que vai degradar proteínas, amido e lipídios, né? Ele consegue digerir tudo, né? Todos os componentes lá do tubo. Vai ser um substrato ideal para que tenha o produto, né? Esses produtos aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Ok? Muito obrigada. Então, até o nosso próximo plantão, que nós vamos falar de respiração. Obrigada.